Salve a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal do Collegium Pietatis. E hoje é um dia especialíssimo para nós, que seguimos aí a religião romana. Hoje é o dia de fundação da Urbe Eterna, a cidade eterna, a cidade de Roma. E é um dia que coincide também com uma outra celebração, uma outra data importante para nós brasileiros, que é o dia de Tiradentes, um herói aí das lutas de independência do Brasil. Então, da mesma forma que celebramos um herói brasileiro, que está envolvido nas lutas de independência da nossa pátria, nós também celebramos aí o início da cidade de Roma, a cidade que deu aí os fundamentos para esse império fantástico da antiguidade e que também era o centro ali da religião, da crença politeísta dos antigos romanos, então vamos lá, para falar da cidade de Roma não tem como eu não falar de Rômulo, o grande fundador mítico dessa cidade. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a vida de Rômulo. Eu gostaria de apresentar para vocês por que o Rômulo é um arquétipo para nós, um arquétipo das três funções, da trifuncionalidade das religiões indo-europeias em geral. O que eu quero dizer com trifuncionalidade? Houve um estudioso, Georges Dumézil, estudioso francês, que ele desenvolveu algumas teorias muito interessantes a respeito das crenças religiosas, filosóficas e teológicas dos povos indo-europeus em geral. Ele fez alguns trabalhos sobre a religião romana, a religião nórdica, algumas coisas também sobre a religião hindu, e ele constatou que existia um fundo por trás de todas essas religiões, que era uma trifuncionalidade, que é baseada numa divisão tripartida da sociedade indo-europeia, que é uma divisão dividida entre produtores, aqueles que trabalham a terra, produzem coisas, artesãos, e por aí vai, que estão relacionados a questões de paz, de fertilidade, os guerreiros, que é a casta dos guerreiros, dos exércitos engajados na guerra, e a casta sacerdotal, que é aqueles que se engajam nos trabalhos sagrados, religiosos, mas que também tem uma relação muito estreita com a figura de soberano, do rei governante. Então a casta sacerdotal, dentro dessa trifuncionalidade indo-europeia, ela anda junto também com a ideia de soberania, de direito e de governo também. Então, gostaria de falar um pouco do Rômulo nesse sentido. Então vamos contar um pouco sobre a história da fundação de Roma e da vida de Rômulo antes. Para a gente entender a vida de Rômulo, primeiro precisamos saber de duas figuras que são descendentes do mítico Enéas, que fugiu da guerra de Troia, da destruição de Troia e foi até a Itália. Enéas deixou alguns descendentes na Itália, e havia o reino de Alba. E esse reino de Alba chegou um momento que a sucessão do trono começou a ser disputada entre dois irmãos que eram descendentes de Enéas, Númitor e Amulhus. Esses dois disputavam pela sucessão desse reino de Alba, e aí o que aconteceu? Eles resolveram fazer uma partilha. Um deles ficaria com o tesouro que o Enéas trouxe de Troia, e o outro ficaria com o reino de Alba. Aconteceu o seguinte, Númitor resolveu ficar com o reino de Alba, enquanto Amulhus resolveu ficar com o ouro. E aí o que aconteceu no fim das contas? O Amulhus, que tinha o ouro, conseguiu fazer um exército e ter poder político para usurpar o trono de Númitor. E aí Amulhus passou a ser, então, o rei de Alba. E o Númitor foi, expulso então, de Alba e teve que ir fundar aí uma outra coisa para si. E aí, como o Amulhus tinha medo de que os descendentes de Númitor poderiam um dia usurpar o trono dele, assim como ele usurpou, ele resolveu pegar a sua sobrinha, a filha de Númitor, e transformá-la em uma virgem vestal. E essa sobrinha se chamava Rhea Silva. A Rhea, esse sobrenome Silva é interessante, porque é um sobrenome bem comum, inclusive na língua portuguesa. E o que significa Silva em latim? Silva significa mato, floresta, é daí que vem a palavra selva, por exemplo. E a Rhea, ela se transformou numa virgem vestal. As virgens vestais, elas têm um voto de castidade, que elas devem permanecer castas, virgens, obviamente. E se elas forem pegas, e se for comprovado que elas romperam com o voto de castidade delas, elas são punidas sendo enterradas vivas. Então o que aconteceu? A Rhea Silva, ela foi seduzida pelo deus Marte e acabou tendo um par de gêmeos. Ela acabou sendo grávida do deus Marte e teve um par de gêmeos aí como filho. Ela ficou grávida e o Amulhus então descobriu que ela estava grávida. E aí o que aconteceu? Ele não podia publicizar isso, ela não podia ser punida assim publicamente. Então o que aconteceu? O Amulhus então ele ia punir a Rhea Silva
com a punição de morte, né, enterrando ela viva. Só que a filha do Amulius, a Anto, ela resolveu interferir pela vida de Rhea Silva. Então o Amulius resolveu prender a Rhea e escondeu esse fato da gravidez. Então finalmente, quando ela ficou grávida, e ele temendo, né, que esses descendentes, aí, esse filho seria um usurpador no futuro, mandou que jogassem esses dois meninos, colocassem esses dois meninos num cesto, levassem para o rio e que eles morressem lá. Até que, assim, levaram os meninos lá, mas não deixaram no rio, ficaram com medo ali das correntes do rio, que era muito forte, e deixaram eles lá, pela sorte deles, na floresta. E até que chegou uma loba, pegou esses dois meninos e começou a amamentá-los. Por isso que temos hoje aquela imagem, né, da loba amamentando os dois meninos, que tem na cidade de Roma, inclusive, né, um monumento a isso. Mas não só uma loba, né, existe um outro animal aí importante, um animal sagrado a Marte, que também teve o seu papel, que pouca gente lembra, que era um pica-pau. O pica-pau, ele levava comida até esses meninos também. E assim os meninos sobreviveram por causa desses dois animais, até que um pastor, o chamado Faustulus, que era um pastor servo de Amulius, encontrou os dois meninos e resolveu adotá-los, né, junto com a sua esposa Acca Larentia. E a Acca Larentia, ela também tinha o seu festival em Roma, né, a Larentalia. Era uma figura celebrada dentro da religião romana. Então os meninos foram criados por esse casal de pastores e foram crescendo como pastores também. Então aí está a primeira função do Mesiliano, né, a função dos produtores, né, já que Rômulo e Remo cresceram como pastores. E eram, assim, dois meninos fortes, né, robustos, muito afeitos aos feitos atléticos, à caça, e eles não respeitavam muito a lei, não se davam muito bem com a lei, não respeitavam muito ordens, eram meio rebeldes. Até que em um momento houve uma briga ali entre os pastores de Amulius e os pastores de Numitor. E os pastores de Numitor acabaram roubando parte do gado dos pastores de Amulius. E aí o que aconteceu? Rômulo e Remo entraram aí no meio dessa briga e puniram os ladrões do gado. Só que assim, os ladrões do gado serviam ao Numitor, e o Numitor ficou aí também aborrecido com essa questão e resolveu aí punir esses dois irmãos. Então, enquanto o Rômulo estava fazendo sacrifícios, divinações, porque ele era também afeito a esse tipo de coisa, ele também tinha uma afeição sacerdotal, né, de primeira função, eles capturaram o Remo no meio de uma batalha. Né? Houve uma batalha, uma confusão, e o Remo foi capturado. E aí o Faustulus soube então da captura de Remo e foi até Rômulo pedir ajuda para ele, para resgatar o irmão. E nisso ele contou toda a história de como ele foi encontrado, e ficou tudo claro para ele, né? Que até então eles pensavam que eram filhos do casal de pastores, mas não eram. E enquanto isso o Numitor também, o Numitor tinha medo de que ele fosse punir o Remo e fosse acabar tendo uma represália de Amulius, até porque o Remo, de certa forma, ele era um servo de Amulius também, né? Então ele foi até esse rei para consultá-lo, né, para ver se ele poderia puni-lo. Os próprios súditos concordaram, né, que ele tinha ultrajado o Numitor e concordaram que ele fosse punido, mas o Numitor, voltando, vendo o aspecto assim de Remo, né, um rapaz assim de corpo muito robusto, né, e tinha uma coisa assim que havia uma coisa em Remo que era divina, não era uma coisa normal. E aí o que aconteceu, né? O Numitor suspeitou de algo e acabou também chegando nos detalhes da história de Rômulo e Remo, da onde eles vieram. E aí, no fim das contas, Rômulo e Remo juntaram forças, junto com Faustulus e Numitor, e com todos os insatisfeitos com a tirania de Amulius, invadiram a cidade de Alba e depuseram esse rei do poder e colocaram Numitor de volta no trono e libertaram a sua mãe, Rhea Silva. E aí, essa foi a primeira grande aventura de Rômulo e Remo, né? A deposição de Amulius do poder e colocar aí o Numitor no trono. Só que assim, Numitor ficou com o trono de Alba, e Rômulo e Remo não queriam ser súditos de Numitor, eles queriam ser seus próprios governantes, né, de sua própria cidade. Então eles saíram de lá, foram fundar uma outra cidade, fundar suas vilas, e foram construindo ali algumas casas, uma vila, e essa vila aceitava pessoas de tudo quanto é lugar, né? Aceitavam refugiados, pessoas que saíam de outras cidades. Eles tinham uma boa recepção, havia até um santuário, né, que aceitava esses refugiados aí. E assim, Rômulo e Remo começaram a construir
ali os alicerces do que seria mais tarde a cidade de Roma. Só que assim, né, eram gêmeos e os dois começaram a disputar espaço. E para resolver essa questão, né, porque um queria construir uma coisa, outro queria tomar um certo terreno, eles subiram até uma colina, se eu não me engano a colina Aventina, para receber os auspícios. Auspícios são aves spicio, né, que é observar as aves. Era uma forma de divinação, de oráculo, que era usada na religião romana, que você, a partir da observação do voo das aves, você conseguia traçar ali a vontade divina do que deveria ser feito no futuro. E o que aconteceu? O Remo, ele diz que viu 6 aves voando da parte dele, enquanto o Rômulo, que estava sentado lá em outra parte, diz que tinha visto 12, ou seja, o auspício tinha sido favorável a Rômulo. Só que o Remo foi até lá e assim, ele não tinha visto 12 aves, ele viu apenas 6 aves do lado do Rômulo. E aí ficou uma confusão, porque se você juntasse as duas, daria 12. Mas assim, o Rômulo disse que tinha visto 12. Então o Remo ficou assim, bem aborrecido com o Rômulo, né, achou que tinha sido enganado, e aí começou uma grande briga entre os dois. Né? O Remo desprezava as construções que o Rômulo fazia, né, ficava lá desmerecendo, até que o Rômulo um dia estava construindo um muro e disse que quem cruzasse aquele muro seria morto por ele. E aí o Remo, desprezando o que ele fazia, cruzou o muro, e aí começou uma batalha, uma confusão, e Rômulo foi e matou o Remo. E no meio dessa batalha também, o Faustulus, que era o pastor que tinha adotado as 2 crianças, também foi morto. E assim Rômulo ascendeu para ser ali o governante único daquela futura cidade que seria Roma, né, que teria esse nome de Roma. O nome de Roma é interessante, ele pode ser derivado de próprio Rômulo. Pode também haver uma relação com as tetas da loba, porque existia a palavra de ruma, né, no latim mais arcaico, que se referia às tetas de uma loba. E o Plutarco também sugere que tivesse a ver com força, né, Rome, que aí eu acho que já é um vocábulo grego que ele acaba se referindo. Mas assim, de qualquer forma, Rômulo acabou construindo a cidade, os alicerces, construiu alguns locais sagrados também e decidiu inaugurar a cidade na data que acabou se convencionando como dia 21 de abril, né, que aí celebramos o nascimento da cidade de Roma. Não foi bem o nascimento, mas foi a inauguração, um rito religioso para inaugurar a cidade e receber os augúrios, né, a vontade divina a respeito do empreendimento que estava sendo feito. E nesse dia Rômulo decretou que nenhum sacrifício de animal deveria ser feito, né? Não deveria haver sacrifício de sangue, porque essa data não deveria ser maculada com sangue. Então, nessa data não se celebra sacrifícios com sangue, né? Uma data para se abster, por exemplo, de carne, de animal, coisas do tipo. E assim Rômulo então foi dando os alicerces da cidade de Roma e daí mais para frente aí há uma série de histórias que eu não vou tocar nesse vídeo porque aí ficaria muito grande, talvez a gente deixe para uma próxima oportunidade, né? Como por exemplo o rapto das mulheres sabinas, a guerra com os sabinos, a guerra com os carninenses e por aí vai. Mas o Rômulo, como foi o fim de Rômulo, né? O Rômulo estava junto com os patrícios, né, da cidade romana, até que houve um certo tremor de terra, uma tempestade, uma série de raios e Rômulo desapareceu no meio de um raio, um evento assim divino. As pessoas começaram a achar que os próprios patrícios tinham matado Rômulo e conspiraram contra ele. Até que um dos patrícios, chamado Próclo, ele disse que Rômulo apareceu para ele, né, numa visão, e disse que ele tinha ascendido aos céus, que ele tinha uma missão curta na Terra, que ele deveria viver brevemente e construir ali os alicerces de uma cidade que depois, mais tarde, governaria o mundo todo. Ele deixa uma mensagem assim que para serem disciplinados, terem temperança e praticarem o valor, porque assim eles conquistariam todo o poder no mundo todo e assim foram os romanos, né? Foram um império fantástico na história. E Rômulo ascendeu aos céus, teve a sua apoteose, como está nas Metamorfoses de Ovídio, né? E Rômulo ascendeu ao céu como deus Quirinus, que é o deus aí de terceira função na religião mais arcaica romana. Então, o deus Quirinus também era cultuado em Roma como um Quirinus Romulus, né? E Quirinus está relacionado também à questão de Quirites, que eram os cidadãos romanos, né? Quando eles estavam em momentos de paz, cidadãos eram Quirites. Quando eles estavam na guerra, eles eram milites, né? Daí que vem a palavra militar, por exemplo.
Então, assim, existem esses três aspectos na vida de Rômulo que são muito interessantes de serem abordados, né? Que são essas três funções aí, como o Jorge Dumézil abordou, que é o aspecto de terceira função, produtor, né? Ele era um pastor, engajado na produção agrícola, esse tipo de coisa. Ele também tinha o seu lado sacerdotal, porque ele era interessado nas divinações, nos sacrifícios, ele instituiu alguns cultos, como o culto de Júpiter Stator, e ele ascendeu aos céus também em uma apoteose, e o Rômulo também teve o seu aspecto guerreiro, né? Depois que ele ascendeu ao poder, ali depois da morte do irmão dele, ele passou por uma série de guerras, teve vitórias militares, e foi um grande comandante, assim, muito bem sucedido. Então o Rômulo, ele encarna em si mesmo essas três funções do mundo indo-europeu, nessas três castas, o sacerdote, o guerreiro e o produtor. E por isso o Rômulo ele é um grande arquétipo para nós, né? Porque nós, na nossa vida, nós também temos funções similares, né? Nós temos que ser produtores, né? Nós somos trabalhadores, artesãos, trabalhamos temos aí essas nossas funções em tempos de paz, que é produzir, prover para as nossas famílias, né? O alimento. Por outro lado, nós temos também uma função de guerreiro, de proteger nossas famílias, nossa pátria, se engajar também na política, a política como um combate também, se houver uma guerra, né, se a pátria chamar, nós temos que ir lá defender a nossa pátria, né, passando de quilites a milites. E finalmente a função sacerdotal, que como já disse em outro vídeo, né, nós temos uma função sacerdotal sempre que nós assumimos a função de fazer os ritos religiosos, os sacrifícios, todos aquelas questões ali no rito doméstico familiar, e também em outras situações que nos engajamos na função aí sacerdotal. Então essa foi a vida de Rômulo e a fundação de Roma. E uma história romana mais tarde tem algumas coisas muito interessantes, né, como o Numa Pompilius, né, o rei sacerdote, mais tarde Tullus Hostilius, que era um rei muito guerreiro, mas não temos tempo aí para falar nesse vídeo de hoje. Fica para uma próxima, espero que vocês tenham gostado e boas celebrações aí a todos. Até mais!